Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Juliano Tiame e esse é mais um Degustando Séries na edição especial de Stranger Things. E hoje nós vamos atravessar o portal para 1984, em que o Will está tentando ali seguir em frente, a Eleven está escondida e novas ameaças começam a surgir. E esse é o nosso segundo episódio do especial Revisitando Hawkins, né? Então, esse é o nosso aquecimento para o grande final de Stranger Things, que tem a parte 1 lançada ainda este mês de novembro, no dia 27. E para dar continuidade para esse bate-papo, eu tô aqui novamente com o Rodrigo Resenha e a Alicia. E aí? Oi, oi! Sim, voltamos. Voltamos para Hawkins, Indiana, 1964. E aí? O que está acontecendo nesse mundo invertido, hein? Olha, essa temporada gera algumas divisões, né, de opiniões. Porque temos personagens novos, temos outras coisas, Alguns então legais. Fica aqui com a gente para você relembrar alguns legais. Alguns muito legais. Sim, total. Outros nem tantos, outros mais. A gente vai aqui mergulhar nessa segunda temporada. Mas antes, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais. O meu é o @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok, YouTube, em que eu falo sobre filmes e séries. E deixem aí seus arrobas. Meu, @resenha pós-créditos. Falo de filmes, séries e cultura pop, né? Instagram, TikTok, YouTube. Confere lá que vai ter um conteúdinho que tu vai te interessar. Exatamente. E aproveitando, se você gosta de cosplay, bater um bate-papo, conversar sobre coisas no mundo geek, nerd em geral, acompanha lá, @prettylee. Bom, e não esquece de seguir o podcast aqui no seu escutador de preferência também, né? E nos avaliar com 5 estrelas para dar aquela força, né? Ajudar o nosso portal continuar aí rodando. E toda semana tem coisas novas aqui no Podverso da Geek, tá bom? Então, bora lá para 1984, solta a vinheta. Degustando séries. Um ano se passou desde o desaparecimento do Will e a cidade está ali tentando se recuperar desse evento, né? Mas ele continua, né? Ele passa aí a ter visões do mundo invertido e uma nova sombra começa ali a pairar sobre Hawkins. O que vocês acham dessa segunda temporada? Já vamos começar chutando logo, né? Com o pé na porta já falando o que vocês acham. Exatamente. O que vocês acham dessa segunda temporada? Mais ou menos, né? Não, eu acho que tem seus grandes momentos. Acho que, né? Eu acho que os grandes momentos ficaram mais pro final da temporada que no começo da temporada em si, né? Então, sim. E a divisão que eles deram nessa temporada, eu acho que quebra um pouco o ritmo. Eu acho que é algo que todos sentiram, né? A quebra de ritmo dessa temporada é um pouco complicado. Então, eu acho que, pra mim, né? Eu sempre lembro dessa temporada como uma das mais chatinhas, assim. Pelo contexto todo do que a Eleven passa, né? Mas não que não seja bom pro desenvolvimento da personagem dela, mas talvez o jeito que eles fizeram a abordagem na temporada quebrou um pouco o ritmo do que a gente estava esperando, né? Eu falo assim, você espera uma coisa, você tá acostumada com aquele ritmo da série, aí de repente tem uma quebra de ritmo assim, pesada do que tá tendo ali, mas eu falo assim, não que seja 100% algo negativo, mas revendo ela, eu continuei com a mesma sensação, sabe? Porque é meio chatinha essa temporada, eu gosto tanto
Tipo, a primeira foi tão boa, aí depois, tipo, a terceira já volta de novo pra um ritmo que tava, não totalmente pro ritmo que tava, porque a gente tem outros aspectos, né, pra próxima temporada, mas isso eu vou abordar no próximo podcast, então fiquem atentos ao próximo podcast, as observações que eu vou fazer. Mas a gente já chama, né? A gente já dá aquele jabazinho pro pessoal escutar aí nossas reclamações da próxima temporada ou não. Enfim, mas eu acho de todo o aspecto que a gente teve, a mais parecida assim com a primeira temporada em questão de tom, eu acho que foi a quarta, né? Mas a segunda temporada ela é uma ponte aí que é aquele negócio, você tem uma trilogia e a gente sabe que sempre o livro do meio é um pouquinho complicado porque ele vai explicar algumas coisas que vão ser importantes para a última fase, né? E essas pontes costumam ser um pouco chatas, então eu acho que a temporada em si, gosto muito de alguns personagens que apareceram absurdamente, mas eu te amo, mas tem outros aspectos que eu fico é complicado, né? Mas tudo bem. Mas, Rodrigo, por favor, dê suas Não, eu avaliações. super concordo contigo, Ali. Acho que a temporada em si, ela tem diferentes núcleos, né? Ela se abre mais do que a primeira temporada, ela, né, se segmenta mais que a primeira temporada, que eu acho que a primeira temporada ela tem uma história mais... ainda que tenha, né, uma certa divisão ali de núcleos, porque tu também tem apresentações de personagens e tu tem toda aquela construção do universo acontecendo, começando. Aqui eles abrem ainda mais e criam mais subtramas, vou dizer assim, alheias à história principal, né? Mas o grande problema, talvez, é que a própria temporada foge, né, da trama principal por um bom tempo, né? Porque ela, de tanto que ela abre subtramas e nicha esses núcleos, ela não vai para aquilo que interessa, ela demora para acontecer as coisas, né? E que nem a Ali comentou, eu acho que os momentos finais da temporada são o mais interessante, né? Claro, além de alguns personagens novos, a Max principalmente, o Bob, né? A gente tem personagens novos aí, queridos. O próprio Murray também, que aparece aqui nessa temporada depois. Mas acho que, de maneira geral, é uma temporada que nos trouxe bons personagens. Não trouxe, talvez, todos, né? Nem todos são bons personagens. Mas expandiu, né? Então, o elenco de Stranger Things. Mas, por outro lado, errou nas suas escolhas narrativas, assim. Acho que é a temporada que mais tem erros no sentido de escolha de narrativo, por essa quebra de ritmo que tem ao longo da temporada até chegar no clímax, até de fato os núcleos, né, eles se encontrarem, criarem uma certa harmonia e aí desencadearem pro final da temporada, que aí sim volta para aquele nível Stranger Things, por mais que um pouco repetitivo, né, porque a temporada também termina de um jeito um pouco quanto parecido com a primeira. Acho que ainda assim é uma temporada que é dito por muitos, inclusive por mim, é sim a pior temporada de Stranger Things. Não que seja ruim, mas é a temporada que eu menos gosto. Acho que na minha ordem de preferências aí, ela fica no último lugar. Espero que continue, né? Então não ocupe esse lugar, por favor. Mas é isso. Mas Não decepciona, hein? eu entendo, assim, o ponto de vocês. Eu acho que, em termos narrativos, essa é a temporada que menos nos traz coisas, né? Ela se alonga ali em arcos que não são tão significativos assim para a história como um todo, né? Eu acho que daqui o que acaba sendo mais importante dessa segunda temporada é a descoberta do conceito de inteligência coletiva que existe com o mundo invertido. Eu acho que esse aqui é o grande ponto, né? E um ponto que não agradou tanto a maioria das pessoas, que foi o episódio Lost Sister, né? A Irmã Perdida, que tem aí o arco da número 8. Né, que tava com a Eleven lá na salinha quando quando a mãe da Eleven foi tentar resgatar ela. E esse arco não agradou tanto as pessoas. Essa personagem não aparece mais. E, inclusive, existem suposições de que talvez ela apareça aí na temporada final.
Porque realmente, se ela não aparecer pra temporada final, eu acho que É jogado. vai tornar esse episódio... Realmente ficou esse perdida. episódio vai ficar realmente a irmã perdida que nunca mais apareceu. Tipo, não houve muito um propósito para além de falar que existiam outras crianças no experimento, né? Porque Mas assim, a gente já sabe que existem outras crianças no experimento, porque, por exemplo, na própria quarta temporada, quando a gente foi acho que terceira pra quarta temporada, ou quarta temporada, a gente vê que tem mais contatos ali das outras crianças, né? E de outras crianças, não só nisso, porque, por exemplo, quando a 11 descobre, por exemplo, que o nome dela é Jane, que ela vai atrás da mãe dela, nos flashbacks da mãe dela, a gente, né, quando ela consegue acessar essas memórias da mãe dela, a gente vê outras crianças ali. E futuramente a gente tem de novo contato com aqui, sabendo que tem outras crianças por causa do 1. Né? Então, realmente fica tipo, qual é o nível de relevância que a Kali, né, a 8, vai ter mais pra frente? Então, assim, a que ponto a gente vai ter ali o contato das habilidades dela serem importantes fora a relevância daquele episódio, o que ela estava tramando naquele episódio, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Kali ensinando a 11 a usar os poderes dela através da raiva, né? Da questão do que é moral ali para ela. E no final a 11 vê que vingança não é o caminho dela. Ela quer uma solução, ela quer proteger a família dela, que ela fez em Hawkins, né? O Hopper, o Dustin e tal. Então, assim, a 11, mesmo sendo mais nova, de certa forma, ela aprende a controlar os poderes dela de uma outra forma, ela vai se aprimorando de uma outra forma. E até mesmo quando ela perde, né, essas habilidades, e ela retoma isso futuramente, a gente vê que ela controla as emoções dela de uma outra forma. Então, quando eu vejo esse contato que ela teve com a Kali, eu vejo 2 pontos. Um ponto de relevância que tudo bem, a gente teve contato com mais uma criança que conseguiu escapar do experimento, beleza, né? Isso abre possibilidade de ter outras crianças ali que no caso escaparam, até porque quando a gente vai falar de temporadas pra frente, a gente vê que ali aconteceu uma puta de uma destruição. Mas até onde outras crianças escaparam, né? Então, assim, fica em aberto aí se realmente teve essa oportunidade ou se realmente só foi ela ali. Então eu fico meio assim, ela vai voltar? Porque é importante que ela volte, porque senão realmente vai ficar só tipo, tem mais uma. Na verdade, vai se resumir só a isso, né? Só aquele episódio. Porque, assim, no momento em que foi lançada essa temporada, a gente não sabia da existência de outras crianças. Né? A gente só sabe disso na temporada 4. Que, inclusive, tem um sobrevivente para além da Eleven, que é o número 10. A gente, inclusive, é ele quem pressente ali todo o massacre quando tá acontecendo. Então, ele não foi morto. Pelo menos não foi mostrado isso. Ele pode estar vivo também. E a Kali também, né? Ela tá viva. Então, enfim, eu tenho o desejo de que ela apareça para que junte forças aí, né? E a personagem não seja resumida só a essa mera introdução. Eu acho que seria um certo desperdício, assim, embora sim, eu entenda que o episódio foi um episódio inteiro dedicado só a isso, né, e talvez, não sei, eles pudessem ter reduzido um pouco a questão dessa narrativa, né, porque o ponto, acho que mais interessante dessa temporada é, primeiro, a introdução da Max, segundo, o Hopper assumindo, né, a figura paterna da Eleven. Eu acho que também é a interação ali do Steve com as crianças, porque é nessa temporada que ele se torna oficialmente a babá. Ele se torna a babá. E aí, a batalha que tem lá, né, naquele espaço com os trailers e tal, que eles, enfim, que daí surge um monte de Demogorgons e etc. É uma cena muito legal.
E aí a gente tem o final, que é tipo a Eleven, né? O suprassumo do poder ali, né? Que, como o Rô falou, meio que é o mesmo final da segunda temporada, mas um pouquinho diferente, mas assim, né? É ela fechando o portal. E pronto, assim, narrativamente o que acrescenta existe uma outra criança especial, existe a inteligência coletiva, né? E tem todo o rolê do Will, né? Que daí, enfim, a gente tem lá a cena do hospital, a carnificina lá dele sendo espiãozinho de merda. Tadinho da criança. Mas enfim, ele sendo espião e tal, e toda o Paranauê lá dentro do hospital. Ah, também tem um outro personagem que é adicionado nessa temporada, é o Dr. Sam, que ele, inclusive, vai até a quarta temporada, ele ainda aparece, né? Então a gente também tem o Dr. Sam, que acaba contribuindo, né, ali para a narrativa dos acontecimentos como um todo também. Mas é isso, realmente, entre todas as temporadas é a que é mais fraquinha mesmo. Mas eu quero saber de quem tá nos escutando. Você discorda da gente? Pra você, essa não é a temporada mais fraca de Stranger Things? Comenta aqui que a gente quer saber. Acho que é aquela coisa, né? Entre altos e baixos, mais baixos do que altos essa temporada. Se perde muito tempo, assim, com o Will. Eu acho que tudo que não rolou na primeira temporada, assim, né, de participação dele, efetivamente a gente tem ali um protagonismo forte do Will nessa temporada. Dele tá sendo possuído, né, enfim, dele tá tendo que ir pro laboratório fazer vários testes, depois da galera tentando exorcizar a criança, né? Ele tá lidando com os traumas dele, né, do mundo invertido, ele tá sendo um espião ali, ele cria um mapa, cara. Isso daí eu achei sensacional. Acho que é uma das cenas mais interessantes ali da temporada, é ver que eu vou falar assim, até vem da Joyce essa cena, que quando ela começa a unir os desenhos do Will e ver que tipo é um mapa de Hawkins, cara. Isso eu achei muito da hora, muito legal. E junta muito com o que o Hopper tava passando, né? Porque ele tá vendo um problema que tá tendo, acho que na plantação de abóbora, né? Que ele encontra, ele começa a cavar e descobre um buraco. E o buraco basicamente já é, tipo, tá ali na cara dele já, a ida pro mundo invertido, quase, né? Sim. Então, assim, e outra coisa importante, né, que a gente já teve aí no cartaz dessa última temporada, a faquinha que o Hopper esqueceu lá dentro. Então, assim, fica muito legal essa questão da criação do mapa, também as fraquezas, né, do Devorador de Mentes. Então, acho que são pontos, pelo menos que o Will teve, que são muito relevantes para o desenvolvimento das próximas temporadas. Nesse ponto, sim, a segunda temporada teve muita relevância se tratando do Will. Não, a gente vai dividir. A 11 nem tanto, mas pro resto do grupo, a gente teve pontos altos e muito bons para compreender todo o desenvolvimento que a série ia. Também temos uma questão polêmica aqui, que é a Nancy e o Jonathan. Eu gosto muito da Nancy, mas a Nancy não da primeira temporada. É a partir, né, das próximas que eu começo a gostar bastante dela. Mas aqui nessa segunda temporada nós temos uma questão um pouco problemática, né? Porque ela estava namorando com o Steve. E após ela e o Jonathan tentar contar toda a verdade para a mãe da Barb, eles são... Como é que fala? Eles sofrem ali uma abordagem do pessoal do laboratório, né? Para, enfim, essa questão não vazar. E aí, em seguida, eles vão procurar o Murray, que é quem foi contratado pelos pais da Barb para poder investigar a morte dela. Porque os pais, enfim, acham que ela ainda tá desaparecida, né? E aí, nessa estadia deles pela casa do Murray, rola o fatídico beijo entre os personagens. E eu quero saber
se vocês shippavam esse casal desde o começo, se vocês acharam isso uma questão errada, ou se vocês passam pano mesmo. Queria saber a opinião de vocês. Eu torcia por esse casal na primeira temporada, mas o novo Steve não merecia isso. Olha, eu não gosto desse clima de traição. Eu acho que rolou muita traição ali, sabe? Eu gosto muito da teoria do cabelo enrolado. Eu não sei se vocês sabem a teoria do cabelo enrolado que teve no TikTok. Que assim, quando a menina tá com o cabelo liso, não era aquele casal, mas quando ela meio que começa a se apaixonar pela pessoa, o cabelo vai ficando enrolado. E eu fui na teoria do cabelo enrolado, que eu não tinha prestado atenção antes na Nancy. Que, tipo, várias cenas que ela tá com o Steve, o cabelo dela tá liso. Mas nas cenas que ela tá com o Jonathan, o cabelo dela começa a enrolar. Inclusive, o cabelo dela fica super enrolado na próxima temporada, e quando os dois já estão juntos. Então, assim, eu sempre fui muito nessa pegada. Eles eram um casal legal, bonitinho. Todo mundo ficava meio tipo, ai, a senhorita perfeita com o senhor perfeito, né? Porque o Steve era o rei ali, até o Billy chegar. Mas aí entra na questão do que a Nancy foi crescendo, né? A gente, tipo, ela tinha questão de traumas compartilhados, né? Da questão dos irmãos ali estarem juntos, descobrir o que aconteceu com o Will, por que o Mike tá tão envolvido. Só eles entendem a questão, logo de cara, né, do que eles passaram, de enfrentar um Demogorgon juntos, e daí eles vão atrás, né, de mais coisa, e começa um negócio realmente Nancy Drew ali, investigativo, que ele dá muito apoio para ela, e que é uma sensibilidade que ela precisava do Steve no começo, que ele não teve, né? Mas em compensação a gente já vai tendo uma linha diferente, né? Alguns aí do fandom falam que é a linha Scooby-Doo, né, também, que já vai surgir nas próximas temporadas, que daí vai entrar Robin e tudo mais. Mas assim, eu vejo o Steve, ele sendo o lado acolhedor ali de toda a turminha mais nova, né? O senso, o equilíbrio ali para a turminha mais nova. Talvez para a trama, vou colocar assim, para a trama, funcionou muito bem dividir esses dois nichos. Um pouco do drama adolescente mesmo, que é um elenco mais adulto, do elenco infantil. E a gente ainda precisava de alguém ali sendo um elo um pouco mais adulto ali abordando. Tanto é que a gente tem a melhor dupla sendo formada, que é o Steve e o Dustin. Né? Eu não sei quanto a vocês, quais as duplas que vocês gostam mais, mas eu sou extremamente apaixonada pela dinâmica do Steve com o Dustin. É o bromance da série. Então, bromance, exatamente. E, tipo, é uma amizade até fora das telas que eu acho muito legal, sabe? Porque o Joe, ele adotou mesmo as crianças ali, sabe? Toda convenção que ele tem que dar ali, conversar sobre a série, ter essa pauta com o público, o Joe, ele tá sempre ali abraçando ali as crianças, né? De alguma forma, sendo um paizão mesmo, sabe? Uma vez tentaram até brincar, né, com o ator do Mike, fizeram uma piada bem sem graça com ele, com o Finn, e aí o Joffrey fez assim, ó, não leva, né, pra esse lado, só ignora, vamos seguir aí a pauta que a gente tem que seguir. Então, assim, é uma relação muito gostosa, porque a gente vê dentro e fora das telas, e realmente todo elenco infantil, que até então eles eram crianças mesmo, abraçando essa ideia. Mas quanto a Nancy, eu não gosto muito do fato dela ter traído, né, o Steve, porque ela fica muito na dúvida, né, e outra, a culpa pelo que rolou com a Bárbara, sabe, jogar também em cima do relacionamento dela foi, porque eu vejo ela jogando muito essa culpa em cima, tipo, você também quis isso, você também não teve a responsabilidade, mas ela era a amiga, né, da Barbie, não necessariamente o Steve.
Então, assim, quando ela fica bêbada lá na festa e fica incômoda com isso, eu acho que ela tenta terceirizar também a culpa dela em Sim. cima dele, o que não é Sim. legal. Então, eu acho que por vias tóxicas do relacionamento e entendimento dos dois do mundo invertido, né? Então, por causa até o final da temporada, o que levou os dois terem também essa separação, e mais pra frente ficam dando uma forçada, uma cutucada também, eu acho que pega um pouco mal. Eu acho que, tipo, é Nathan e Jonathan, vamos manter agora os dois, porque tá indo bem. Uma coisa. Você tocou num ponto muito interessante, Ali. Eu também não gosto dessa questão da traição. Traição é traição, não interessa o contexto em que isso aconteça. Se existia sentimentos, né, pelo Jonathan, o mais assertivo teria sido, né, encerrar o relacionamento, passar um tempo para botar a cabeça no lugar, para saber realmente o que se queria ali. E na quarta temporada realmente existe isso, né? Como a Eleven, o Jonathan e o Will, eles se mudam, eles vão pra Califórnia. Então o relacionamento do Jonathan com a Nancy fica um pouco estremecido por conta da distância, né? E aí a Robin a Robin e o Ed começam a cantar essa bola, né? De querendo reacender ali o sentimento, porque o Steve, de fato, ele gosta da Nancy. Eu acho que ele nunca deixou de gostar, por sinal. Mas eu achei um pouco problemático jogarem novamente, né? Tanto é que quando eu reassisti recentemente, é algo que me incomodou. Eu falei, poxa, mas eles estão tentando, né, agora entre... Eles Exato, forçam querendo muito, forçar. porque eles colocam como se fosse um sonho do Steve, né? Ele fala, imagina eu vivendo assim, dentro de uma van, com filhos, e não sei o quê, e você tá lá presente no meu sonho o tempo inteiro. Aí você fica, cara, não, sabe? Você também tem que respeitar que ela agora tá num relacionamento novo, né? Sim. Tipo, cabe ali um entendimento também ali vou falar assim, vocês não fazem outras pautas, mas vocês querem bater numa tecla que é um pouquinho complicado. Tipo, eu já não gosto muito. Vou falar assim, em questões de casal, tá, gente? Eu não gosto muito, por exemplo, do Jim, do Halper, né? Com a Joyce. Eu não gosto, tá? Sério? É um casal que eu não shippo, nada. Porque, assim, você vê o tempo todo que, por exemplo, ela. Beleza, primeira temporada você vê uma faísquinha assim de vez em quando, mas o tempo todo ele é muito machão, chato com ela, sabe? É um outro casal que eu não gosto mesmo. Porque, tipo, ela tava bem com o Bob, sabe? Ela passou os traumas dela, ela vai lá, tenta viver a vida dela normal. Tipo, beleza. O Bob Newby era um cara comum, mas era um cara comum que trazia esse conforto para ela, essa estabilidade para ela. O Jim não, ele tá ali do lado dela, porque, tipo assim, ele sempre esteve. A gente vê conversas dele, tipo, mais jovem, a gente fez isso, a gente fez aquilo, beleza. Mas, sim, o Bob já estudou com eles também, então, tipo assim, podia ter, às vezes, um olharzinho de vez em quando. Não sei, né? Vou falar assim, isso fica para quem assistiu teatro. Mas eu vou falar assim, o desenvolvimento dela com o Halper veio da pessoa que ele estava sendo perto dela, sabe? Da pessoa que ele estava se transformando perto dela. De perguntar para ela, como que eu falo com a minha filha, como que eu faço abordagem de tal coisa, quando ela vai atrás dele, que é um senso de perigo, é um senso de sobrevivência, que é a mesma coisa que é o que a Nancy passa, sabe? Quando você passa uma situação traumática com alguém, vocês vão ter aquele elo para sempre, sabe? Vocês vão ter aquela situação para sempre, para ser uma pauta. Nossa, a gente viveu aquilo, nossa, a gente passou aquilo, nossa, a gente se sentiu daquela forma. É um elo que você cria com a pessoa. Eu não sinto que é um relacionamento que de fato iria surgir se o Murray não colocasse lenha na fogueira, entendeu? São dois relacionamentos que partiu
do Murray falar, porque nenhum deles tinha, tipo, pode ter rolado a ideia, mas ninguém ali, tipo, ninguém pôs o fogo, entendeu? Entendi. Então, eu não vejo que é um casal que eu gostaria de ver. Eu gosto muito da Joyce com o Bob, pra ver o jeito que depois ela vai ficar com o Jim Halper, que é um cara que é o estereótipo do macho escroto, às vezes, sabe? Até com a filha dele. Não discuto porque ele também é pai, mas né, é época também. É que o Hopper realmente ele tem esse estereótipo, né, do cara machão, que não sabe falar dos sentimentos, né? Eu entendo muito seu ponto de vista, eu acho ele muito, muito válido, por sinal, assim. Existe uma... Ponto de vista masculino. O ponto de vista masculino do Rodrigo. Não, com certeza, o Rodrigo vai ele tem que falar aqui, ele tem que defender a raça. Não, que isso? eu sei que a raça é triste. Mas eu concordo com isso. Eu acho que, tipo, a relação que a Joyce tem com o Bob nessa temporada é uma relação tão boa, assim, porque, tipo, ele chega pra certa forma, abraçar ela, abraçar a família dela, tenta, de alguma forma também, se aproximar ali do Will, do Jonathan, entende o que tá acontecendo com ela, mas só que às vezes a gente não tem, como é que eu posso expressar isso? Às vezes o que parece certo não é o que a gente quer, né? Tipo, a Joyce e o Hopper, não sei se de forma forçada ou não, mas a série cria essa química entre eles, e que pode ser que com o Bob ela tivesse uma relação boa, harmoniosa, né? Mas que talvez o que ela quer mesmo é o Hopper, sabe? Então não tem muito... É adrenalina. E assim, partindo de uma questão até psicológica, né? A Joyce, ela teve ali um primeiro casamento muito conturbado, né? Com o primeiro marido dela. Então, o Bob realmente era uma união muito estável. Ele era muito cuidador. Ele era muito preocupado com ela, né? Ele não tinha uma linguagem passivo-agressiva. Ele não tinha uma linguagem passiva-agressiva, ele era um cara extremamente doce. E... Eu queria ser um machão. Exato, e assim... Ele era um nerdola legal. Gente. Exato, ele era o cara nerd. E o perfil cuidador dele... Assim, que o Bob conquistou, assim, tipo, o Bob me conquistou, que é a cena. Ai, precisa não sei o que resolver no computador. Aí vai o Hopper, deixa que eu vou, não sei o que ele. Mas você sabe fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Hopper, tipo, fica... Você falou grego, ele, então deixa que eu vou. Aí, tipo, você fica, que lindo, que maravilhoso, um nerdola sendo um herói, amém. O Bob te conquistou e conquistou a nós todos, desde o Senhor dos Anéis. Exato! Quem não sentiu... você jamais será esquecido. Exato, quem não sentiu uma dor no peito na hora que esse homem morreu em Stranger Things, porque tem a memória afetiva de Senhor dos Anéis, é porque tem coração de pedra. Eu esperei tu fazer a pergunta, que foi no último episódio, Ju. Qual foi a cena emblemática dessa temporada? Não tem outra. Não tem outra. Nossa, gente. Tadinho. É a morte do Bob, velho. Fechamos com essa. Fechamos com essa. Sentimento ruim da segunda temporada não é só essa quebra que eles têm, mas a morte do Bob, cara. Eles conseguiram matar um dos melhores personagens que eles fizeram nessa temporada, além da Mar. Sabe? Quando ele fica pra trás, é o velho clichê. É o velho clichê que eu senti na hora, assim, lá no fundo eu não queria acreditar, mas eu tava sentindo que ia acontecer. Quando acontece, eu fiquei... Alguém tinha que morrer, né, de fato. É verdade. Alguém tem que morrer pra gente ficar, tipo... Eu acho que foi um personagem que eles conseguiu fazer a gente desenvolver uma empatia muito grande, que é uma coisa que eles tentaram criar com alguns outros personagens, sabe? Mais pra frente, que eles já tinham a pretensão de matar, mas o jeito que o Bob pensava fora da caixinha
eu acho sensacional, porque foi ele que percebeu que era o mapa de Hawkins, os desenhos, sabe? Tipo, a Joyce foi lá, montou e perguntou pra ele, que é isso, né? Aí ele, gente, isso aqui é um mapa de Hawkins, agora faz sentido. Na verdade, a maneira como ele entra nisso é muito interessante, né? Porque na primeira temporada, eu lembro que o ex-marido da Joyce, quando foi lá por puro interesse, ele até falou assim pro Jonathan, né? Não fica alimentando a loucura da sua mãe. Não fica, isso não vai fazer bem pra ela. E o Bob, quando ele chega lá, que a casa tá toda cheia de papel pregado na parede, no chão, nos móveis e tudo mais, que ele leva até uma sopinha pro Will, porque a Joyce fala que ele não tá bem. Ai, gente, o Bob se provando, né? A cada vez coisa que a gente fala, um cara mais fofo, mas enfim. Ele meio que fala assim, não, ok, vou entrar aqui na vibe de vocês, porque eles querem a ajuda, mas eles não podem dizer, né? Eles até falam assim, não, a gente não pode falar. E ele não. Não pergunta, só exatamente, ele, ok, então, peraí, vou entrar aqui no jogo, né? Olha, isso aqui, na verdade, me parece muito um mapa de Hawkins. Olha aqui, onde fica cada coisa. E aí, ele entra muito nessa parceria, né? Nessa compartilhando ali da coisa toda. Realmente foi um personagem de uma morte muito trágica, um personagem muito legal. Acho que foi impossível não gostar dele. Ele literalmente morreu como herói. Até o desenho que o Will faz dele faz jus total, né? Ele fez até uma capinha de super-herói, mas o Bob já era um super-herói sem capinha, gente. Ai, enfim, é perfeito, sem defeitos. E essa cena do laboratório é bem caótica, né? Porque o que acontece, né? O Hopper descobre que esses túneis, gosmentos, mundo invertido, esse vazamento. O pessoal tem a brilhante ideia de queimar, botar fogo no túnel e tudo mais. Só que os Demogorgons, né? Eles vão tudo lá pro laboratório porque o Will contou. E aí a gente tem um massacre tanto da galera do laboratório que tá nos túneis, quanto o massacre dentro do laboratório. Sim. E aí a gente falando de morte, morreu um monte de gente, só não morreu um monte de gente que tinha significado, né? Então tinha que morrer pelo menos um entre aspas, importante, um que fez a diferença na temporada pra não matar o povo que era mais importante, né? Do elenco fixo, enfim. E vamos falar então de Jane Hopper, né? Quando a gente tem aí a adoção do Hopper com a ONG, finalmente ela é vista como filha. Sim, que o Dr. Sam entrega, né, a certidão de nascimento forjada, mas é muito fofinho. Não, até lembrei de um ponto, né, eu gosto do Hopper, ele é um dos meus personagens favoritos, embora ele seja como... né, todos, um personagem perfeito, ele podia ter uma masculinidade menos frágil, né, ele poderia, enfim, mas eu gosto muito do personagem, mas eu não discordo de tudo que a Ali trouxe com relação a essa relação com a Joyce, conturbada, né, é meio caótica, até a quarta temporada, quando ela vai resgatar ele, eles, né, a relação deles é na base do grito, da discussão, do caos, da adrenalina pura, né? E... não tem calmaria. Enfim, não tem calmaria. Mas eu concordo contigo, tipo assim, o personagem Hopper, por mais que seja imperfeito, ele cria, né, uma empatia, um elo com a gente, tanto que o final da terceira temporada faz com que a gente sofra por ele. Nossa! Né? Chora demais. Sim, eu acho que todo personagem bem construído tem suas imperfeições. Tanto é que os melhores personagens de, tipo, várias séries, os melhores são os vilões. Porque a gente vê o pior lado deles, todos os erros deles, e a gente vê os acertos também. Então, assim, quando a gente tá falando de um vilão tendo uma jornada, todo o arco de redenção dele, às vezes eles se tornam até os mais favoritos pelo público, justamente pela gente, tipo, falar, putz, mas ele passou por isso, que eu carinhosamente chamo de o ato de Frankenstein. A gente começa a dar vida, a gente começa a dar uma empatia com o monstro, né? Então, eu acho que sim.
essas imperfeições que tornam personagens E ele legais. tem um desenvolvimento muito bom. O Hopper, ele vem de um contexto de trauma também. E sim, é parte da personalidade. Justamente pela filha Exato, dele é parte também. da personalidade dele ser brucutu mesmo. Ele é brucutu. E essa não é a melhor qualidade dele, mas eu acho que tudo isso que aconteceu fez com que ele restaurasse fé, restaurasse propósito, né? Você vê, a ex-esposa dele conseguiu seguir em frente. Ela casou novamente, ela tem uma nova criança, e ele ficou ali em Hawkins e com uma ferida aberta. E a Eleven surgiu para dar um novo direcional na vida desse homem, né? Então, ele estava disposto a morrer ali pelas pessoas que ele ama, né? Tanto que no final dessa terceira temporada é justamente isso. A gente acha que ele morreu por quê? Porque ele estava disposto a se sacrificar. Então, eu acho a curva desse personagem interessante. E eu acho muito cômico, né? Para não dizer também bacana, a maneira como a relação dele com a Eleven vai se construindo. De toda a brucutice dele, de não saber falar com uma criança, né? De não saber entender que ele estava ali com uma criança há mais de um ano, presa dentro daquela cabana, e dela ficar chateada, sim, quando ele se atrasa pro Halloween junto com ela. Porque ele era o mundo dela naquele momento. Ele era tudo que ela tinha. E aí é uma frustração, né? Porque ela grita, ele grita, e os dois gritam, e ela quebra tudo, e ele vai dormir puto, e ela também. E aí essa cena da segunda temporada é até engraçado, porque os dois, eles estão ali se berrando. E no final, é só uma criança dizendo: eu estou magoada porque eu me senti esquecida. Você não lembrou do nosso compromisso. E ele não soube chegar e falar: me desculpa, não foi a minha intenção. Ele começa a perder a paciência, né? De ter que lidar com isso e tudo mais. Porém, é muito também louvável, acho, o compromisso que ele tem de estar sempre atento aos sinais ali de uma anormalidade. Ele só não tá mais atento que a diva da Joyce. Porque a Joyce, ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela tá ali, ó, à frente de todo mundo, meus queridos. A mulher nota a normalidade de longe. O que é um imã caindo, não é verdade? Mas eu acho que, para além da Joyce, o Hopper, ele é muito comprometido com a segurança das crianças, com a segurança da Joyce, com a segurança da Eleven, principalmente. É muito legal também essa passagem sutil que há ao longo das temporadas da pulseirinha da filha dele passar para o braço dela. E é um detalhe sutil que algumas pessoas não perceberam e que isso não está explícito. Verdade, né? Verdade. Sim, não é tá verdade. explícito dele dando. Ela simplesmente aparece. Até em uma entrevista, a Millie falou assim: eu não consigo acreditar que as pessoas nunca notaram que a pulseira dele estava no pulso dela. Então, enfim, ele nessa quarta temporada, eu acho que ele teve uma curva de redenção muito grande, porque a gente tem que como é que fala? Concordar que o cara comeu pão que o diabo amassou, minha gente. O que ele passou ali não foi só fome, não, porque o homem apanhou, viu? E, no entanto, ele continuou tentando, ali da forma dele, ajudar a filha. E um parênteses que eu quero abrir aqui também é, tipo, eu fico com muito medo do futuro desse final de Stranger Things e do que vai ser sacrificado. Porque eu fico imaginando, gente, imagina esse homem perder a filha pela segunda vez, eu não tô preparada pra isso. Não estou preparada. Vai ser muita sacanagem. Vai ser muita sacanagem, né? Mas vai se desenhando algo tipo isso, né? Alguém vai ter que salvar a pátria. Alguém vai ter que se jogar pra dentro do mundo invertido com o Vecna e fechar o portal, sabe? Pior de tudo é que eu penso que, tipo, alguém vai ter que morrer, né? Quem vai ser é que a gente não sabe, mas assim, é impossível, gente, não morrer alguém, vocês concordam?
E toda temporada morre alguém, por sinal. Toda temporada concordo. alguém vai de arrasta. Tipo assim, eu acho que pesaria muito o clima se a Eleven e se fosse o Will também, né? Tipo, porque Ai, sim. são dois personagens que sofreram. Eu já aposto pro outro lado. As Mortes. Falaremos mais. Não, mais. Falaremos mais. Eu no já- episódio. Teremos mais episódios pra Segura a falar. audiência, segura a Isso. audiência. Segura, porque, ó. E É você, tipo João que Kleber. você acha Para, que vai morrer? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai morrer. Tá Mas bom. olha só, antes que o Devorador de Mentes possua a gente aqui, bora ver quem realmente lembra dessa segunda temporada. Vocês estão prontos pro quiz do Dessa mundo vez eu não quero invertido? decepcionar. Ora. Olha, dessa vez botei alternativas aqui para ajudar a todos e todas. Vamos aqui para Não serei humilhado. Mas vamos aqui para a primeira pergunta. Gente, ó, tá fácil, hein? Nem botei coisa muito difícil, não. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o nome do fliperama favorito do grupo, aonde um novo jogador misterioso, Mad Max, aparece e quebra o recorde do Dustin? A. Starcourt Mall Arcade. B. The Barrel. Ou C. Palace Arcade. Posso? C. A Alicia foi de C e o Rodrigo foi de A. E agora? Rodrigo, o Starcourt Mall é só na terceira temporada, amigo. Ah, meu Deus. A Alicia acertou. Mas eu sei, foi pegadinha por conta do A arcade. humilhação. Não, mas calma. Olha, audiência, vê aí, vocês estão pontuando, hein? Depois vocês contam aqui o que vocês acertaram. Vamos lá, segunda pergunta. Qual é o disfarce que a Eleven usa para se esconder na cabana do Hopper no início da temporada e que ela insiste em usar para sair pro Halloween? Um lenço na cabeça e um boné? 2. Uma peruca loira e roupas femininas? Ou C. Um lençol com os furinhos no olho sendo um fantasma? A última alternativa é boa demais. A última. Aê! Unanimidade! O fantasminha, tadinha. Essa cena é tão fofa barra triste. Mama dó, ele puxando o Não lençolzinho é? dela. Eu teria... Poxa, a bichinha, ninguém ia reconhecer ela. Bom, boa. 3. Qual linguagem de programação o Bob usa para reiniciar o sistema de energia e destrancar as portas do Laboratório Nacional de Hawkins? A. Atenção, nerd. Atenção, nerds. Vixe, e agora que eu não sei pronunciar? Gente, vou falar aqui do meu jeito, vocês não me cancelem, hein? Python. Python. Pronto, Python, C++ e Basic. Falei, né? Falei tudo uma vez. C. Você também. E você, C. Rodrigo? Basic, exatamente. Letra C. Vocês estão afiados. Quarta. Qual é o nome da irmã... Ah, gente, é sacanagem isso daqui, né? Botei. Qual é o nome da irmã de Eleven que ela encontra lá em Pittsburgh no episódio 7? Qual o número está tatuado no pulso dela? Isso é muito fácil, ó. A. Sarah, 007. B. Kali, é a número 8. Ou C. Beck, número 9. Kali 8. Minha gente, teve um episódio todinho pra essa mulher. A gente, né, ficou com o nome dela, pelo menos, ali, meramente gravado. Boa. Tô melhor nesse, hein? Tô melhor nesse. Tá, tô gostando, Rodrigo. Você reassistiu agora. Tem que ser assim. Entendeu? O Rodrigo reassistiu aqui a segunda temporada. Ele disse que estava atento aos detalhes. Não, peraí, a piada tá pronta. Rodrigo fez uma resenha pós-crédito. Ai, gente, muito bom. Ó, penúltima pergunta. Qual é o item que o Dustin usa para atrair o seu novo animal de estimação, o Dart, antes de descobrir que ele é um filhote de Demogorgon? Letra A. Waffles Ego. B. Um pedaço de carne crua. Ou C. Barra de chocolate Sei. Nougat.
O Rodrigo já falou de primeiro, porque essa ele falou da barra de chocolate no episódio passado. Exato, não vou errar 2 vezes. Se errar 2 vezes é burrice. Mas eles usam carne crua, ele e o Steve, na cena do trilho lá, né? É uma Isso. pegadinha. Sim, eles pegam carne crua porque ele já tá maiorzinho, tá? Demodog. Demodog já, né? Exato. E eles usam a carne lá pra facilitar. Até porque eles ficam mais sensíveis a sangue, né? Mas então, isso a gente aí tem que lembrar muito disso. isso daí já foi depois de descobrir que ele tava com um Demodog aí como pet. Última pergunta. Qual é o local que o Will é levado pra expulsarem, né, ali fazerem o exorcismo do Devorador de Mentes? A. A cabana do Hopper. B. O Laboratório Nacional de Hawkins. Ou C. Os túneis sob Hawkins. Cabana do Hopper. Exato! A menina, a Nancy vai lá e taca-lhe um treco quente nele, no menino. Teve dó e piedade. Exatamente. Inclusive, a gente também, se eu não me engano, a gente comentou, né? Que é tudo destruído no primeiro Não, então, podcast. essa aqui nem foi não foi aqui que a cabana foi destruída, é na terceira temporada. Aqui a cabana sobreviveu. Porque o Devorador só sai, né? Mas o tempo todo é um lugar destruído. Aqui a gente teve a batalha ali naquele local dos trailers abandonados, né? Aqui a residência de ninguém, o Minha Casa Minha Vida tava seguro, tava safe. Bom, antes da gente encerrar aqui, vamos para, né, um reforço para vocês de tudo que tá rolando aqui no Podverso, porque olha, tá bombando esse mês de novembro, tá? Nós já temos aí o primeiro episódio do Revisitando Hawkins, tá? É o episódio 301 do Degustando Série. Então, se você tá escutando esse, não escutou da primeira temporada, volta lá no Degustando Série 301 pra você escutar o nosso bate-papo e participar do quiz do Mundo Invertido, que todo episódio eu vou trazer um quiz aqui, relacionado à temporada que a gente tá conversando. Semanalmente tá tendo a cobertura da série It, Bem-vindos a Derry. O nosso querido Rodrigo tá aí com o mestre Josimar. Nós já estamos no 3º episódio, né, do Degustando Séries. Então toda semana eles estão aí comentando. Tá valendo muito a pena. Eu tô acompanhando, tô adorando, inclusive. E também saiu essa semana, né, aqui no Degustando Séries, eu e o Léo do Nerd Kit falando sobre a 4ª temporada de The Witcher. Gente, vale muito a pena você escutar esse episódio, porque ficou engraçado demais. Porque assim, a gente abriu o coração, sabe, e falou tudo que a gente sentiu, tudo que a gente pensou a respeito dessa 4ª temporada, né? Então, se você assistiu, se você não assistiu, independentemente disso, eu acho que vale a pena se você gosta do universo de The Witcher. O Léo é o nosso host aqui do Passando de Nível, que é o quadro de games, né, do Podverso da Geek. E ele leu os livros de The Witcher, então ele traz uma visão bem interessante de coisas que saíram diferentes, né, da rota dos livros. Então escutem que tá bem legal. Bom, e agora eu quero saber de vocês, exploradores. Qual foi o momento mais marcante dessa 2ª temporada de Stranger Things? Deixa aqui nos comentários. Marca também quem precisa relembrar o que aconteceu nessa temporada. Na próxima semana a gente vai atravessar o portal para 1985, né? Um verão extremamente caótico, abertura de novo shopping, monstros e afins. E Ali e Rodrigo, vocês querem deixar algum recado aqui pra galera? Façam a sua despedida. Despedida não. Convidar o pessoal que semana que vem volte aqui, revisite a 3ª temporada com a gente. Depois revisitaremos a 4ª, onde também falaremos muitas, talvez, teorias ou algo que a gente pode, talvez, esteja esperando, prevendo para a última temporada. E que vai ser um episódio especial. Especial por quê? Porque não sei ainda, a gente fala isso na semana que vem. Eu vou falar assim, eu vou deixar aí pros ouvintes que chegaram até agora. Se vocês, como o Dustin, tivessem um Demodog, qual é o nome que você daria? Pet. Chegou o momento de vocês. Chegou o momento de vocês. Quais seriam os nomes dos seus Demodogs? Lança aí pra nós. Que vai gente, muito bom!
Bom, a gente fica por aqui no nosso papo, né? E já reforço para você não esquecer de seguir o perfil do podcast no seu escutador de preferência e nos avaliar com 5 estrelas para que esse episódio, esse podcast chegue em mais pessoas. Isso nos ajuda demais, combinado? E é isso, fica aqui com a gente, sempre tá saindo muito conteúdo legal e a gente se vê na próxima semana. Beijo! Turn around, Até look porque at what you see. temporada errada. Vai ser bom, pronto. No próximo a gente tem que cantar. Mas é isso, temos. Make it Vou botar believe. aqui. Tipo, temos que Já começar, fica de temos que spoiler, né, começar a pro próximo. normalizar cenas O teaser, pós-créditos o no teaser. nosso podcast, porque eu já inaugurei. Eu Eu vi a adoro. oportunidade Pois e é. pensei, vou fazer uma cena pós-crédito.